Você sabe, Juliano, que eu iniciei essa série a partir de um seminário que eu estou administrando de psicanálise, de reflexão sobre o problema da repetição na clínica psicanalítica, e eu senti uma necessidade, uma urgência de estender esse trabalho com os psicanalistas, para os psicanalistas, relacionado à minha clínica psicanalítica, para que eu mesmo e meus colegas psicanalistas abram um pouco os pontos de perspectiva para afinar um pouco o seu ouvido e afiar o ouvido e afinar a voz. Então, terceiro tempo dessa série, a Maria Rita falou a partir da experiência, Maria Rita Kerr falou a partir da experiência psicanalítica e da sua leitura de Walter Benjamin. O Oswald Jacói falou a partir do Nietzsche e do Kierkegaard. E o Juliano aqui, Peçanha, vai falar do gesto repetido de Nietzsche em termos da repetição na sua obra. Então, hoje é a terceira vez, mas é um dia muito especial porque todo mundo aqui atravessou a cidade e sua atualidade. Eu estava falando com uma pessoa, uns velhos tempos sempre novos. Acho que é um bom começo, não acho? Uns velhos tempos sempre novos e atuais. Então, não podemos deixar de mencionar nesse lugar chamado contraponto, o contraponto barulhento que está acontecendo nas ruas. E então vamos começar. Eu queria te apresentar um dia muito especial. Eu acho que muitas pessoas estão aqui hoje para ouvir o Juliano Peçanha, porque não é sempre que nós temos a oportunidade de ouvir a voz do Juliano e a maneira extremamente preciosa e precisa que ele tem de desenvolver e de articular o pensamento. Eu tenho aqui uma apresentação, provavelmente você vai achar muito pobre, ela não vai alcançar, eu acho, a extensão. A pessoa, Juliano Garcia Peçanha, estudou Direito e Filosofia, é mestre em Psicologia, professor, dirige oficinas de escrita e também autor da trilogia Sabedoria do Nunca, Ignorância do Sempre e essa certeza do agora. Tem mais desse aqui, Estabilidade Perpétua. 2 textos desse livro devo a vocês dois. Foi aqui que eu preparei para ler aqui. É um bom começo, então eu te deixo falar, porque no final das contas todo mundo veio aqui para te ouvir. Então, pega o microfone e vamos embora. Obrigado, agradeço muito a Dominique e o Sérgio, né, que ela tem muito carinho assim, de vir aqui nesse lugar, e tanto a Dominique como o Sérgio assim, são pessoas que eu tenho um carinho verdadeiro. Eu comentei no carro, até eles falaram, é besteira falar isso, mas eu falei, é verdade, eu escrevo muito pouco, e às vezes fico inibido para escrever. E quando eu recebo algum convite assim, que eu acho assim, bom, né, aí eu fico meio querendo agradar. Aí fala assim que vai ter pessoas ou algum tipo de filmagem também, então eu fico assustado e preparo um texto para me segurar, né? Em geral é assim. E eu, em 2005, teve um colóquio Blanchot que a gente fez, né? Aí, em 2005, aí saiu um textinho. Em 2007, era uma situação até que eu estava muito nervoso para escrever o texto sobre Heidegger. Eu até falei, será que o Sérgio não aceita eu trocar uma outra pessoa para falar? Eu consultei um cara e falei, não, mas eu vou dar uma palestra sobre Heidegger no Espírito Santo. Eu
falei, vixe, eu vou ter que fazer, né? E aí eu sentei e alguns dias antes, assustado, né? Não queria fazer um texto assim, acadêmico, né? Sobre, queria trazer mais o autor. E aí, naquele susto assim, o texto saiu e é um dos textos que me deixa mais alegre dos que eu fiz, sabe? Então, de fato, se não fosse o convite deles, minha obra já é muito minguada. Aí seria mais, eu escrevo cada vez menos e sintético, né? Eu gosto de escrever para os outros hoje, não para mim, mas então, quando tem um convite assim, né? Você quer honrar o convite. Então eu me sentei lá esses dias, sofri bastante, acabou saindo. Então realmente para mim é uma alegria estar aqui. Nos últimos anos foi mais difícil para mim escrever e tudo, então acabei ficando feliz. Então, o que eu vou falar hoje, né? Fiz os agradecimentos. De verdade, de cor, né? De saber de cor é de coração. O Nietzsche queria ser sabido de cor. Então, eu vou fazer uma leitura química do Nietzsche. É um autor que eu andei estudando, Sloterdijk, para sair de uma razão cínica. A leitura química é Diógenes Laercio. Aquela leitura onde você se coloca, como se fosse uma leitura dionisiana do próprio Nietzsche. Quer dizer, eu empresto a minha marca, a minha ferida para ler. Né? Uma leitura, vamos dizer, onde eu vou... o Nietzsche vai me autorizar a falar sobre ele, vamos dizer assim. Né? Na parte, assim, para mim, dentro do susto disso, para eu me legitimar um pouco mais, né? A minha fala vai estar mais, fundamentalmente, assim, remetida a alguns textinhos, aí vamos para vocês saberem mais ou menos onde que eu estou assentado no Nietzsche. Né? Então é o Assim Falou Zaratustra, o primeiro discurso do livro 1, esse vai estar muito presente no que eu vou falar, só para vocês não se assustarem com o meu texto. Né? Então, a primeira parte, uma das 3 transformações, das 3 metamorfoses do espírito, como é que vai de camelo, né, para leão e para criança. Camelo, leão e criança. Esse vai estar bem presente. O 6º discurso do livro 1 chama também o delinquente pálido. Também vai estar bem presente. E a outra passagem eu vou ler. A outra passagem é importante, eu vou ler essa passagem, né? E a epígrafe geral do que eu vou falar, eu vou ler também uma epígrafe geral. Embora seja um filósofo diferente do Nietzsche, esse aqui é mais do... O Nietzsche é um filósofo do amor fati, o senhor é um filósofo do ódio fati. Mas a frase que eu só quero abrir com esse epígrafe aqui, ó, uma coisa que também para me legitimar no que eu vou falar. Conta Porfírio, né? Porfírio, discípulo de Plotino, que Plotino tinha o dom de ler nas almas. Um dia, sem maiores preâmbulos, ele disse ao seu discípulo, muito surpreendido, que não tentasse... Se eu falar sem, também dá? Conta Porfírio, né, que o Plotino tinha o dom de ler na alma. Um dia, sem mais preâmbulo, disse ao seu discípulo, muito surpreso, que não tentasse se matar e que fizesse uma viagem, né? Porfírio partiu para Sicília. Ali se curou de sua melancolia, mas acrescenta, cheio de pesar, não assistiu à morte de seu mestre, ocorrida durante sua ausência. Faz tempo que os filósofos não leem nas almas. Não é seu ofício, se dirá. É possível. Mas então não deve surpreender-nos que já não nos interessem. Os filósofos... Então eu vou tentar, só para dizer aí, eu vou tentar ler na aula do Nietzsche, vamos ver se vocês vão... Então essa seria a epígrafe, né? E o texto, onde vou estar dialogando mais com Nietzsche, é nesse texto aqui, que é uma parte do Et Homo que acho que foi publicada só depois dos anos 70, que foram tentaram acho que suprimir essa parte, talvez a irmã, né? Eu vou ler essa parte para vocês e aí vou começar a ler o meu texto, eu não comecei. E também como gesto cênico, eu gosto de
fazer uma apresentação mais polifônica, né? O Nietzsche tem essa coisa polifônica do teatro, da música, né? Nós não temos que falar, o Nietzsche era assim, não é que ele era filólogo e músico nas horas vagas, ele era um filólogo musical, né? Ou então pensava poeticamente, né? Uma espécie de hibridismo. Então eu trouxe também para fazer o meu teatro, eu trouxe aqui o Benite está embrulhado aqui uma espécie de saco teológico, da moral teológica, vai tentar sair do saco da moral teológica. E aqui o Juliano está dentro do, vamos dizer, ele foi roubado, sequestrado em si mesmo dele pela invasão médico-estética. Pois até são essas duas feridas que autorizam essa troca de conversa. Então aqui está aí, eu espero poder tirar ele daqui, se eu tentar ver esse gesto, né? Depois eu passar ele para uma comunhão politeísta, pagã assim com ele. Também como ele está pequenininho, também para desmonumentalizá-lo, né? Não falar dele assim só como um monumento e trazê-lo para perto. Né? Então, e aqui seria eu, no futuro eu vou explicar. Não, só para... Vocês vão entender bem essa leitura. O Ocklin, então, ele diz assim, ele fala um pouco do pai dele, né, era pastor, e o pai dele, as pessoas os camponeses aos quais pregava, né, diziam que um anjo teria aspecto semelhante. Aí ele fala essa coisa que teria um sangue polonês nobre, né, sempre falando mal do sangue alemão. E aí ele fala da mãe e da irmã. Eu quero falar muito dessa chegada do Nietzsche ao mundo, esse primeiro estranhamento com o mundo. E esse tipo de captura de um corpo morto, vamos dizer, esquadrinhado moralmente. Ele diz assim, olha, essa passagem, então, ele escreveu, era para fazer parte do Et Homo, e saiu em 72, acho que aquele italiano, Colli, lá, que acrescentou. Quando busco a mais profunda antítese de mim mesmo, né, a mais incalculável vulgaridade de instintos, encontro sempre minha mãe e minha irmã. É pesado o texto. Crer-me aparentado a tal canaille, em francês, seria uma blasfêmia à minha divindade. O tratamento que até agora me dispensaram minha mãe e minha irmã inspira-me um horror indizível. Aí trabalha uma máquina perfeitamente infernal que conhece com infalível segurança o instante em que posso ser mais cruelmente ferido, em meus instantes supremos, pois então falta qualquer força para defender-me contra vermes venenosos. Aí vem essa frase, para mim é muito importante no que eu vou falar. A proximidade fisiológica torna possível uma tal desarmonia pré-estabelecida. Está em latim, desarmonia pré-estabelecida. Uma antítese de instintos, corpos que soam em vibrações antitéticas, né? Confesso que a mais profunda objeção ao eterno retorno, que é o meu pensamento verdadeiramente abismal, são sempre minha mãe e minha irmã. Então vocês têm que reter isso no que eu vou ler, né? Essa passagem, então, muito forte, né? Interessante. Então, vou começar, então, só para dizer que eu vou fingir que sou o Nietzsche, vou falar em primeira pessoa. Isso faz parte de uma coisa que eu tentei fazer com Kafka, né? Não é só uma estratégia retórico-pedagógica, né? Mas seria... Eu tento fazer com que depois eles legitimem a minha fala a partir da questão ela mesma. Então, eu vou começar falando porque uma maneira que eu adotei de tentar escrever, né? As pessoas falam, o Juliano escrevia muito eu comecei a falar os outros e falava eu também. Então, eu fiz isso já com o Kafka e tal, e quero fazer com outros autores. Então, vou lá. Então, espero que dê tudo certo. Então, às vezes que eu vou fazer um gesto também para... É estranho? Então vamos. É estranho que... Aí vocês anotam, porque no final a gente fala, né?
É estranho que logo que eu cheguei ao mundo, aquilo mesmo que encontrei se achava em estado de atrofia e de diminuição. Muito ansioso, gente. Mas eu não vou parar mais. É estranho que logo que eu cheguei ao mundo, aquilo mesmo que encontrei se achava em estado de atrofia e de diminuição. Precisa entrar no texto, não nas pessoas. Aquilo que encontrei se achava em estado de atrofia e de diminuição. Meu corpo chegou ao mundo pulsando vitalidade, mas o corpo de minha mãe estava armado pelo espantalho de Cristo. Estava um corpo armado pelo espantalho de Cristo. Eu o abraçava, mas ele era imóvel e parecia uma cômoda de mármore. O corpo de minha mãe não ressoava com o meu. E quando me jogaram no berço, um crucifixo gelado esfriou minhas costelas. Eu fui então recuando, e ao invés de nascer para o mundo e mergulhar para o interior dele, eu vi um corpo vermelho e úmido de alergia e desconforto. O meu, recuar e virar uma pergunta. Quem são os sequestradores? De onde vêm e como tomam os corpos, esses vingadores? Eu poderia ter me falsificado inteiramente para entrar em sintonia com os corpos que encontrei. Eu poderia ter me convertido num coroinha embolorado e ter tentado deixar de pegar o peito de minha mãe com a voracidade que tanto a assustava, mas eu me falsifiquei apenas pela metade. Eu deixei a linguagem desses corpos me tomar para fingir um nascimento e simultaneamente tornei-me uma suspeita muito aguda, uma suspeita de gelar o peito. Há vida aqui? Por que não há vida mais aqui? Um enorme estranhamento e um igualmente enorme pressentimento formaram a embocadura do meu começo. Estou tentando falar dessa chegada deles. Vale dizer que, se de um lado eu tive de me levantar reativamente, que é o Barão de Munchausen, né? Levantar reativamente pelos cabelos, para produzir e legendar milimetricamente todos os meus comportamentos, a fim de que eles fossem cabíveis e sintônicos com o corpo sequestrado que me recebia, e está aí incluído até mesmo o movimento da boca e dos bracinhos, tudo calibrado pela medida exausta do outro, pela medida da mulher camelo, falando daquele capítulo 1, camelo. De outro lado, em meio ao calafrio dessa falsificação, eu pressentia o dia do estopim, o dia em que eu poderia destruir e pulverizar toda a medida mensurada para dar lugar ao gesto puro e espontâneo, o gesto sem álibi, sem medida e sem legenda. Tentar rasgar a captura teológica, digamos, de uma máquina moral, onde ele nasce capturado. As primeiras questões já se abriam nesse primeiro dia, pois como é que o corpo roubado da mulher que não se deixava morder nem assaltar podia ser o bem, quando minha pureza fisiológica e minhas antenas psicológicas indicavam que aquilo era o mal? Será que Deus era o próprio pai do mal? Como eu iria escrever uma redação aos 12 anos de idade, escrevi uma redação, aos 12 anos de Deus era o pai do mal. O problema é que logo no início eu não podia ainda saber que aquilo que eu encontrava estava mesmo em estado de atrofia e de enfermidade, porque eu ainda não havia percorrido uma pluralidade de lugares, nem escavado historicamente as medidas para encontrar sua multiplicidade. E se aquele corpo que me despejava para longe, desautorizando todos os meus gestos, fosse o corpo único, o corpo essência, né? O corpo essencial? Então, nessa hipótese, eu seria apenas uma aberração de boca grande demais? Nesse caso, eu não teria tido como fugir nem escapar. Eu não teria encontrado minhas linhas de fuga. Para falar com Deleuze, um dos leitores vivos, né, do Nietzsche. O endereço da atrofia seria o único e o verdadeiro. Mas se esse endereço não era único, conforme me soprava um pressentimento somático, o estranhamento, né, de chegar num lugar inóspito, e ao mesmo tempo um pressentimento que o próprio corpo guardava, a própria pulsação dele guardava assim, me soprava esse pressentimento somático, né? Então deviam existir outras origens e outras possibilidades. Está indo, né? E foi isso que eu descobri, que todas as medidas e configurações são históricas
e que elas podem se modificar e transmutar. As medidas e as forças se apoderam das coisas, nesse sentido, se apoderam das coisas. Às vezes se conjuminam bem e há um resplandecimento. Às vezes as forças e as medidas enfraquecem e desvitalizam a potência dos seres. Foi assim que consegui mostrar que os corpos de meus anfitriões eram apenas um certo tipo de corporeidade, nascida historicamente de uma raiva e de uma vingança contra o corpo, mas que haviam outros corpos, outras fisiologias e temperamentos. Cheguei a narrar uma história de 4, 5 mil anos, mostrando a seiva vingativa que nutriu o surgimento de duas grandes religiões, seu livro Genealogia da Moral, para mostrar a gênese dos corpos que encontrei em minha época. Estou querendo dizer que ele está sempre preocupado com aquilo que ele encontrou. E aí as histórias que ele vai contando de milênios para datar inícios de constituição daquilo, né? Para tentar escapar. Se mostramos que alguma coisa começou e veio a ser num dado momento, então retiramos dela o seu poder, pois mostramos que ela não vigorou sempre e nem está destinada a vigorar para sempre. Esse é o procedimento genealógico desconstrutivo. Mostrar a gênese, né, de uma coisa é abrir novas possibilidades. Se mostramos o começo de algo, podemos também decretar seu fim e proclamar o começo de alguma outra coisa. Foi assim que já na minha primeira entrada literária, quando identifiquei no elemento socrático o princípio da decadência, né, e a corrupção da marca característica da grecidade, da Grécia, né, o pólemus entre o Dionisíaco e o Apolíneo, então eu simultaneamente pude reivindicar a suspensão do socrático e o ressurgimento do trágico pelas mãos de Wagner e as batutas do Wagner e o patrocínio do relato nietzschiano, né? Você põe uma coisa no começo, então ela não existia antes, né? Então ela tem um fim, né? Esse é um dos gestos do Nietzsche, quer dizer, abrir novas possibilidades. Meu gesto, incessantemente repetido e reiterado, foi o de tentar rasgar, né, eu faço, furar e atravessar a parede embolorada do meu primeiro endereço. Aplicado como um cupim, seria o homem cupim, cupim, né? Ele rói um prédio inteiro. Assim. Ou selvagem como um menino tornado. Eu gostei dessa imagem que eu vi na televisão, os tornados de Oklahoma, sempre gostei disso, quer dizer, daí está aparecendo o mapa, na escola, igreja, aquele negócio, então esse é o primeiro gesto do Nietzsche, é esse, né? Aplicado como um menino, ele é um menino aplicado, mas era selvagem como um tornado. Eu precisava roer e tirar de cima de mim o corpo morto, inteiramente conquistado por Deus e pela metafísica. Era um corpo inteiramente colonizado, né? A boquinha fazia assim, gula, aqui pecado, aqui ódio, quer dizer, tudo esquadrinhado, né? Na verdade, Deus e a metafísica me mataram logo que eu nasci. Impediram que eu adentrasse. Impediram que de mim brotasse uma ação. O gesto afirmativo que pediram que de mim brotasse uma ação. E eu fiquei invadido e roubado pela máquina de sentido moral ou teológico, né? Pois o Deleuze vai retomar isso para as máquinas de sentido no século XX, né? Isso é um pouco ao Freud, né? Mas aqui seria essa máquina eu estou entendendo, né? Aqui fica mais fácil. Eu mesmo não entendo, preciso olhar o bonequinho. Quando eu vejo assim, aí eu sei que eu estou aqui. E é bem sonho de valsa, né? Porque é o ideal. É o ideal. E o cara acha que aquilo é bom, aí ele vai lá e aí se dançou. Então ela quadriculou e estipulou o sentido e a legenda de cada gesto, né? Tudo fica tomado. Tem isso que está no Delinquente Pálido do Zaratustra. Por isso que depois essa utopia dele de uma ação pura, de um corpo, de uma ação sem legenda. Mas ela quadriculou e estipulou o sentido e a legenda de cada gesto, né? Ela se incorporou ao meu corpo e o tomou e o resfriou, de tal modo que me sobrou o calafrio de um estranhamento e essa pergunta.
Agora vem isso aqui, achei interessante. Quer dizer, esse estranhamento aconteceu porque a fisiologia e o temperamento de meu corpo não eram dóceis à invasão da máquina moral. Entendeu? Tem uma fisiologia dele, não era dócil à invasão. Por isso, como eu disse, eu não me tornei um coroinha embolorado ou um filólogo acadêmico que reage meramente a estímulos livrescos, que ele diz, né? Mas não sabe o que é pensar. Enquanto que o corpo familiar, particularmente o da lhama, a irmã dele chama de lhama, que é um tipo de camelo que tem o da lhama e o de minha mãe biológica, eram inteiramente dóceis e conformados, conformes com essa captura, conformados com esse roubo. Está entendendo? Quer dizer, tem corpos que eles então aceitam docilmente a medida, né? E outros mais, eu não sei que corpo é esse, que é o corpo poético que não suporta a medida, né? No caso do limite. É sempre, ele vai se tornar um raio-x de medida. Eu trouxe também isso aqui, ó. É o raio-x. Radiologia, ele vai ver aonde o outro está enfiado, em que medida, né? Mas então, isso foi por acaso, era para guardar o bichinho, estava isso aí. Então você tem, da onde vem o estranhamento e o pressentimento? O estranhamento acontece porque a fisiologia e o temperamento de meu corpo não eram dóceis à invasão da máquina. Por isso, né, enquanto que o corpo familiar, particularmente o da lhama e de minha mãe, eram inteiramente dóceis e conformes com esse roubo. Meu combate com a metafísica e com Deus foi, portanto, um combate inteiramente físico. E com forças que haviam se apoderado de mim. Quer dizer, um combate, umbandístico, né? Era uma coisa que a sede desse combate era o próprio corpo, né? O próprio corpo do Nietzsche. Disputado aqui, tem uma disputa aqui, ó. Era necessário, então, o que era necessário? Né? Que eu identificasse essas forças, né? E encontrasse outras forças capazes de me conceder as migrações necessárias, né? Você tem que encontrar outras origens, outras forças para entrar em sintonização, né? Daí, os tantos nomes de aliados e de adversários que pululam nos meus livros, né? Javé, Platão, Paulo, por exemplo, né? E do outro, Dionísio, Zaratustra e Diógenes. No final está muito ligado com a questão do Diógenes Laércio. De um lado, os nomes que ratificam a origem em que fiquei barrado, né? E de outro, os que me convidam a vir, a nascer e a ressoar. Meus livros guardam a memória desse combate permanente. Então, guardam o gesto de finitizar historicamente os primeiros, para retirar-lhes o poder, né? E guardam o grande anseio do retorno. O eterno retorno é o desejo de que volte sempre o vivo. Eu não quero que volte o morto e o reativo, o Barão de Munchausen, né? Eu não quero que volte isso. Aquilo de onde eu busco liberação. Eu quero que retorne o meu primeiro movimento, aquele que não foi puramente afirmativo, no lugar aberto de um poder começar. Aí é a primeira vez vou citar ele em pessoa, né? Inocência é a criança. Isso é lindo, está no prólogo, né? Não, no final dos 3 Metamorfoses. Inocência é a criança e esquecimento. Um novo começo, um jogo, uma roda que se move por si mesma. Está vendo? Está deslegendado aí. A máquina moral, né? Um primeiro movimento, um santo dizer sim. Né? É a esse gesto puro e sem medida que aspira o meu eterno retorno. Ele aspira a uma ressurreição permanente no interior de uma imanência desimpedida. Há milhares e milhares de comentários e teses da minha pretensa doutrina do eterno retorno. Mas o eterno retorno, se o meu leitor se desloca do argumento filosófico para o umbigo do filósofo, pegar o umbigo dele, né? Como eu sempre recomendei, né? Sempre recomendo isso, é apenas a minha utopia mais íntima. Aspiro a encontrar na Terra uma festa de ressonâncias. Se encontrei um teatro de marionetes manipuladas por Deus, meu sonho último é o de encontrar crianças vivas, seres criadores, né? Uma espécie de marionete manipulada, quer dizer, né? Era mais assim também para desmonumentalizar o Nietzsche, tá? Essa série de conceitos, quando você lê os livros
acadêmicos, como fala, pulindo a estátua do Nietzsche, né? Nietzsche tem que ser lido hoje jogando muita coisa fora, assim, vontade, tem coisas assim que ele estava lá no século XIX, né? Já foi muito longe sozinho. Foi longe demais até sozinho, mas pega às vezes o Zaratustra, né? Lá por fim, assim, tem hora que eu falar isso aqui, né? Mas ele foi longe, assim, né? Então eu vejo a coisa assim, né? Tentando dizer aquilo que é o gesto desse pensamento, né? Então, é apenas aspiro a encontrar na Terra uma festa de ressonância. Vou repetir essa que eu gostei. Isso eu caprichei. Encontrei o teatro de marionetes, né, manipuladas por Deus. Meu sonho último é de encontrar essa criança. Isso tem várias vezes esse negócio da criança. Depois eu posso mostrar para vocês. Né? Eu lamento muito, aí eu vou começar aquela coisa. Eu lamento muito que não hajam tantas leituras dionisíacas do meu pensamento. Uma leitura dionisiana é aquela em que o leitor empresta sua ferida e sua dor para me compreender. Aqui é o beijinho do... Eu falei, a outra feridinha, depois eu teria que... É apenas nesse caso que sou devidamente encontrado. O a priori, para minha compreensão, é patocêntrico. Nietzsche é um autor patocêntrico, né? Tem uma outra passagem que eu ia ler para vocês, que acho que diz muito isso. Olha que interessante isso aqui. Uma expressão dele, Aí a coisa que eu li no livro de um rapaz, achei legal, um Coutinho Rodrigo, não sei o que, Nietzsche, sei lá, o si mesmo, transgressão, o cara é professor da GV. Uns livros que eu gostei. Ele usa esse termo, em vez de logocentrismo, né? Logocentrismo, patocentrismo. O acesso não é pelo juízo, uma realidade externa que eu estou vendo, né? Mas é a afecção no meu corpo. É patocêntrico, um filósofo patocêntrico. Como todo analista é, né? Essa frase assim, em última instância, ninguém pode escutar mais das coisas, livros incluídos, do que aquilo que já sabe. Isso aqui não estava não se tem ouvido para aquilo a que não se tem acesso a partir da experiência. Está no Etchon. O a priori, para a minha compreensão, é patocêntrico. A máquina universitária, ao me examinar apenas como rede conceitual, como puzzle e malabarismo intelectual, apenas pólido, o verbo polir, o monumento que virei me deixa mais e mais só. Se eu quero fazer ele virar o monumento mínimo, né, como o trabalho da Nelly, que a escultura faz o mundo, desmonumentalizar o Nietzsche para ficar vivo, né? Nesse sentido que eu procuro. Senão seria destruído também. Né? Se ele ficar lá, eu morro, já morro. Me deixa mais e mais só. Quer dizer, então, aí que eu fiz as provocações. Ela segue assim, não todos, obviamente, professores da universidade, mas a máquina universitária, como engessamento do tipo de logos, né? Eles seguem assim a recepção de minha mãe e minha irmã. Minha irmã terminou me fotografando e me exibindo para turistas. Enviava também meus pertences para Hitler e Mussolini. Engraçado que no final o corpinho dele foi capturado, né? Ficou nas mãos da irmã e da mãe. Eu vi isso, que ela tirava foto, exibia ele e tal. Mandou o cajado dele para o Mussolini. Então a universidade também parece pegar os meus pedaços e embrulhá-los ao invés de devorar-me. Aí eu sugiro uma leitura, então, antropofágica do Nietzsche. Isso que eu estaria fazendo. Ao invés de devorar por inteiro e se nutrir de mim, realizam apenas uma cafetinagem parcial. Eu quero ser devorado e intimizado, encontrado naquilo que sou. Eu peço assim que o meu leitor se apresente. Eu só reconheço os argumentos ad hominem. Nietzsche é um filósofo do argumento ad hominem. Né? Quem fala aí? Quem você autoriza a falar isso? Quer dizer, é o argumento ad hominem. É preciso mostrar que tem sangue para me compreender. Isso vários momentos. Né? Aí vem aquela coisa que eu fiz com o Kafka. Eu autorizo o JP, a Mileira. Eu autorizo o Juliano, a Mileira, a falar sobre mim aqui no Contraponto nessa noite de junho. Aí já é do kardecismo, né? Porque quando ele me leu pela primeira vez e me encontrou pela primeira vez, passou a noite toda em claro. Entrou numa tal sintonia, numa tal ressonância com o corpo de meu livro, que sentiu que aquele livro havia sido escrito para ele, ou que teria emergido dele mesmo como uma criatura sua. Não era um livro exterior, um livro equação.
Era algo saído do seu corpo. Quando encontramos algo deste modo, quando dizemos, nossa, é isso, mas é isso aqui, eu não acredito, então estamos na zona da hospitalidade, e na zona do grande sim. Aí já é uma coisa que o Nietzsche não conhece. É o lugar A, eu chamo de lugar A, essa província da intimidade. Aí eu já passei por uma revolução sloterdijkiana na filosofia. É o lugar A, a província da intimidade. Nesse lugar podemos começar. Começo girando e me adensando sobre um outro que sou eu mesmo. Uma ressonância, né? Então meu corpo se estende e se esparrama sobre o mundo. Hospitalidade. É que o gesto nascido e brotado afirmativamente do meu corpo, quer dizer, o gesto do meu corpo, encontra um aliado que sintoniza com ele. E ambos ressoamos no interior de um espaço vivo e sustentado. Aí acontece o adentramento e uma tomada de medida. No meu caso, o nascimento foi para fora. O corpo ardeu no encontro com a medida inóspita e eu recuei. Recuei para o lugar nenhum. Tornei-me imensurável no mundo de medidas e imponderável no mundo de pesos. Tornei-me o próprio metro da verdade, o raio-x e a genealogia de qualquer medida. Nascido no terror da medida que me invadiu e me tomou, né? Ganhei um olhar para destrinchar e medir qualquer medida. Portanto, agora que nos aproximamos do final, pois não deu ainda muito tempo de falar do JP, que eu fui para a manifestação antes, de contar do acontecimento que o autoriza a falar de mim, agora que essa exposição se aproxima do final e começarão as questões e as críticas, é uma brincadeira, né? Eu devo preveni-los. Muito cuidado ao falar de mim, Nietzsche, ou contra mim, Nietzsche. Tudo que você disser poderá ser usado contra você. Falar contra Nietzsche é apenas se delatar e contar o próprio lugar. Afinal de contas, quem sou eu? Quem é Nietzsche? Um sismógrafo? Um raio-x e um sorriso? Um selfie negativo que não quis virar místico? Eu não sei. Heidegger despencou para fora e achou bom. Nietzsche queria ainda. É as questões topológicas que eu quero pensar. Então talvez seja isso, né? Mas enquanto uma tal posição persistir e comparecer na Terra, a ferida estará bem guardada, né? E toda e qualquer humanidade estará impedida de se fixar. O último homem é lei homem, né? Quer dizer, esse lugar mantém a possibilidade de um futuro, né? Outro. Né? E aí, estamos acabando. Não, essa luta é um combate. Mas basicamente o que eu queria dizer, assim, com a posição dele, assim, lógico que muito ansioso, muita gente, eu acabo muitas coisas que eu li para os amigos de manhã, que pensei na hora, eu já depois sumiu, né? Mas basicamente o recado seria esse, né? Para mim seria a posição do Nietzsche. Bom, vamos aproveitar a sua... Então, vamos aproveitar a sua oferta para entrar na conversa com você. Imagino que muita gente tenha interesse, curiosidade e questões. E vou começar com uma primeira curiosidade. Você, se for, você, ele, JP, que será? Foi passeando, se foi recortando como uma emergência, epifania desses momentos de gênese. E é interessante, você falou os universitários, ou os filósofos
me lê mal, não entender nada do que eu estava falando com esse eterno retorno. Eu confesso que foi por ocasião dessa série que eu estou conseguindo ter uma outra visão sobre o eterno retorno, porque as leituras sucessivas que eu tinha lido despistava o que é realmente o que eu estou ouvindo de você. E você acha que esse momento inaugural de Gênesis, que vai surgir e ressurgir como eterno retorno, está no momento do estranhamento ou está no momento da província, da intimidade? Na espera da criança ali, que venha o livro. O desmedido, ele acontece, ele ocorre no momento do estranhamento com aquilo onde ele está chegando, com o momento de distanciamento em relação a isso. Para mim seria como se fosse a aposta de nascer, né? O primeiro nascimento embrulhou. Então aqui seria segundo nascimento. Tipo assim, último homem, além homem, quer dizer, aqui não deu, lá. Vamos cavar para lá. Lá está esse. Porque se voltar o morto, não adianta. Mas sempre tem várias leituras e tal. Eu estou tentando pegar o que eu acho que é o vivo, né? Mas assim, tem toda essa coisa de desembrulhar o tempo do ideal, né? O tempo no sentido histórico, hegeliano, de um progresso, né? Desagendar assim, o tempo em termos de o instante seguinte é mais poderoso que o anterior, que é um progresso, né? Tem tudo isso aí também, mas para mim o que ficou assim como gesto essencial desse pensamento, né? E sua pergunta pegou muito bem isso, né? Seria essa aposta, né? De que volte, né? Mas vamos dizer, volte os bons encontros, né? Volte aquilo que sintonizou com essa resposta meio spinozana, né? Seria isso, porque senão vai, aquelas coisas, né? Vai voltar tudo, né? O Diário faz piada com isso nos filmes, né? Então, vamos estar aqui milhões de vezes, né? Lê isso aí dessa maneira, né? Eu estou lendo assim nesse sentido do que é que ele respirou aí, né? Então, esse anseio de que volte sempre a vida viva, né? Que volte a vida viva. Por exemplo, eu não quero voltar para o meu colégio, né? Todo lugar onde tudo foi equação exterior, estranhamento, né? No caso do meu roubo, a captura que eu falo às vezes é médico-estética, outro tipo de captura, né? Mas também ocorreu, por isso que eu ainda não desenvolvi. Mas então, quer dizer assim, eu não quero que volte aquilo que impediu, né? Eu quero que volte aquilo que me chamou. Então, sendo bem simples, né? O ideal seria realmente manter esse simples, né? Para mim é isso. Aí que vamos dizer, eu faço o meu, como é que fala, truco, assim. Bom, você sabe que eu não sou filósofo, né? Mas me parece que você está explicando aí alguma posição de Nietzsche que vai contra a ontologia, que vai contra o fato que teria um ser que teria que ser revelado, né? Já que dá para entender porque o existencialismo se fundou, ou bebeu, né, nessa fonte do Nietzsche. Porque não tem um ser que tem que ser revelado. É importante para nós, psicanalistas, pensar isso. Mas tem esse momento de emergência que tem que ser renovada a cada vez, a cada encontro. Eu acho bonito o que você está falando, eu acho bom isso. Exatamente. Não, mas eu estou ouvindo também, eu acho que é por aí. Eu vou pedir para vocês falar com o microfone e se apresentar. Bom, boa noite. Meu nome é Bruno. E só aproveitando na linha do que está sendo conversado um pouco, sobre a questão que o Nietzsche coloca sobre torna-te quem tu és, né? E também parece que nesse jogo tem meio que uma negação disso, de torna-te quem tu não és, né? Pela afirmação da diferença, do devir. Não sei se você puder falar um pouquinho sobre interessante a pergunta, muito boa.
Agora existe torna-se, como é que alguém se torna aquilo que já é, né? Quer dizer, tem alguma pulsação que já é lá, né? Ela tem que encontrar os aliados dela, né? Para ela poder adensar, né? Eu vejo assim. Eu escrevi uma vez um outro texto sobre Nietzsche, nesse livrinho, que eu toco muito Nietzsche como passagem da autobiografia, né? Que é escrita alienada no ideal, para a heterobiografia, que é escrita a partir dos encontros que afetam, né, mesmo, que sai do script do ideal. Então, realmente, eu acho que mas é como esse paradoxo, porque, como eu falei, na chegada, por que ele não virou coroinha embolorado? Porque ele estranhou o corpo tomado, né? Só que esse pressentimento aí precisa dessas alteridades para se adensar e se legitimar, né? Então, existe na raiz já daquela própria corporeidade uma plus de vitalidade, vamos chamar assim, né? Tanto que, sei lá, eu já penso logo de cara na música, né? O menino musical. Então, seria isso, né? E essa aposta no que aquilo que eu vou encontrar aí, né? Aquilo que vai vir ao encontro, que eu não sei o que é, né? Possa me tocar, né? Quer dizer, eu não sou um gnóstico assim, de tudo é estranho, né? Senhor, tudo que vem é vômito, tudo que vem é bofetado. No Nietzsche não, algo vem e, né, igual aquele desenho animado que tem, aquele bichinho que faz assim, né? Que é a chance da sintonização, aí, para mim, em termos de uma poética do Nietzsche, sei lá, mas é a chance de ganhar corpo, né? Então, não sei se eu te respondo, mas acho que só pela sua pergunta já acho que é isso aí, né? Que tem esse aqui, como é que a gente se torna o que é, né? Quer dizer, esse menino que era, vamos dizer, um corpinho vigoroso, digamos assim, né? Isso estava lá. E ele teve que, ao ser roubado da possibilidade de acontecer, ele se criou para sintonizar né? no ideal, assim, para poder ressoar, né? Mas aí ele já está roubado, né? Entendeu? Então, Nietzsche é bom para quem é desencontrado. Nietzsche é um autor para a pessoa que é desencontrada. A pessoa que é encontrado, tem um si mesmo, não adianta muito. É verdade. Isso ele não vira, tem pessoas que estão no instituído, sei lá, e estão enraizadas num gesto vivo. Mas não sei se eu estou respondendo. Sou ruim para responder. Igual Nietzsche, né? Eu sou bom para afirmar. A pergunta da minha, eu falei, não vou entender. Sempre já vem, né? Mas basicamente eu vejo assim. Mas aí tudo é, né? Aquilo que vem ao encontro. E pode, aquela história que todo mundo fala, né? Que não mata engorda. Nietzsche fala isso. Né? Então aquilo que vai te derrubar ou vai, né? Sabe, como uma espécie de tratado sobre as ressonâncias. Você escrever sair da sua autobiografia para a sua heterobiografia e escrever a sua vida musical. Os encontros. E não tem jeito, esse encontro com a alteridade é necessário. Alteridade. Sim, né? É necessário. Esse estranhamento é necessário. Né? Então, porque se deu um retrato bastante patético, né? Do encontro com a alteridade e com o estranhamento, mas não tem jeito. Não tem como evitar isso. É uma marca, né? Isso aí pegou, né? Mas aí tem essa... Aí é o cupim, né? Esse que vai ligar o tornado, depende desse índice de pressentimento. Até eu botei, quando fosse falar do Juliano, eu era um menino muito massacrado. Na escola eu decorava tudo, era muito assustado, não entendia nada. E eu me lembro, fui para o intercâmbio nos Estados Unidos, tem um amigo meu que gostava muito, mora na Alemanha, ele fez tese com Habermas e Waffle lá. Só que hoje ele está em banco, largou. E a gente estava lá no Havaí de intercâmbio com 15 anos. Isso para mim é muito claro dessa situação. E eu estava assim numa praia, né? Muito massacrado, assim, sem corpo mesmo, sabe? Só tentando me deduzir de momento, assim, a garrafa está aqui, vamos lá. Pego por ela, né? Estava assim. Ficava no colégio, uma época, mais de um ano, assim, com o dedo só na parede, assim. Que vi uns meninos que davam uns porradas,
nem notava, só via isso, né? Estava andando com o dedo assim. Então, quando eu estava lá, eu estava andando por essa praia, né? Passou uma moça assim, muito bonita de filme, assim, um cavalo, disparada na orla. Assim, um cavalo. Eu olhei aquilo, né? Eu fiquei assim, né? Uma vitalidade, né? Seguimos andando, meu amigo, pela areia da praia. Quando chegou assim no lugar, tinha uma coisa de pedra, né? E essa pedra tinha uns ocos, que o mar tinha batido, né? Então, contando isso como essa questão que você pressente em algum lugar um vivo, né? Então, aí eu lembro que eu entrei ali atrás daquela pedra, uma onda do mar entrava, fazia, né? Ficava meio azul aquela espuma, né? Estava falando inglês lá, estava uns 3 meses, eu falava assim, eu pegava aquela espuma, falava assim, energy, em inglês, meu amigo alemão, energy, né? E ele fazia aquilo e eu chorava, pondo aquela espuma no rosto. Quer dizer, como é que a vida pode ser isso, onde eu estou completamente morto, vamos dizer assim, né? E existe isso aqui, então ali você começa, sabe assim, é como se o seu corpo quisesse vir, né? Então eu vejo por aí, quando eu for contar aqui a história do JP, eu vou contar essa experiência, né? Então, há essa chegada aí nós não podíamos falar, vocês podiam me ajudar a falar isso. Você chega ali, mas você estranha ali e tem essa, né? Sei lá, um cachorro está ali, todo molhadinho ali, preso, né? Por que ele fica ali e um outro cachorro, sei lá, vê o cétero passou esvoaçante e fala, pô, por que eu estou aqui? Você está entendendo? É bem simples. Eu quero reduzir o Nietzsche ao que eu sinto que é uma idiotia filosófica, assim, no bom sentido, né? Gombrowicz, né, que eu gosto muito de dizer, a gente para entender as coisas não pode ser muito inteligente, tem que ficar cada vez mais. Você entendeu? Mas seria esse. Eu articulei tudo mesmo em torno dessa questão do estranhamento e do pressentimento. Porque isso vamos dizer, essa coisa, o pressentimento é somático, de que ali no espantalho não está rolando. Né? Seria mais ou menos isso. Então o próprio corpo guarda essa. Vocês têm que ajudar. Eu acho que ele está guardando, né? O próprio, a frase de Deus disse isso, o estranhamento aconteceu por quê? A fisiologia e o temperamento de meu corpo, que ele falou, que já é, né? Não eram dóceis à invasão da máquina moral. Ele poderia ter virado coroinha, assim como eu falo que eu poderia, nos meus livros eu falei que eu poderia ter virado um estilista do cabelo azul, né? Signos e tal, era uma coisa assim em relação à questão da minha origem, né? Mas o que acontece que você azera o vinho vinagrou, né? daquele vinagre, né? Eu sou a Aline, tudo bom, Juliano? Bem. Obrigada pela sua fala, muito Obrigado. corpo no texto. E fico pensando que corpo é esse que não cabe na medida, né? Que você falou, que acho que é uma questão meio sem resposta, assim, né? Que é uma coisa que vibra, sei lá. Uhum. Se você poderia falar, ou se você acredita que esse movimento que está acontecendo agora tem alguma coisa disso, né? E tem muita gente falando, é uma repetição de 92 ou de 68, mas acho que tem algo novo aí, né, nessa repetição. Eu estive nas ruas, antes eu posso estar. Eu chorei, eu disfarçava. Ele nunca tinha tido aquilo, né? Aquelas pessoas e tal. Achei muito bonito, espontâneo, né? E via coisas assim, cartazes incríveis, sabe? Ainda depois estava perto de uma árvore cheia de espinhos, assim, ficava com a mão no espinho. Chegou um menino de Guarulhos, olhou para ele e falou, como é que está aí no exílio, hein? Mas está aí na árvore, né? Eu achei estranho, depois que ele falou assim, falei, será que está acontecendo alguma coisa lá? Depois eu vi que ele tinha lido esse meu livro. Ele falou, tem um cara aí, eu estou falando umas verdades. Aí eu falei, opa! Então ele se abraçou. Ele falou, como é que é esse isso? Eu falei, não, o mundo tem que melhorar, né?
tem isso, quer dizer, mesmo que no mundo, sei lá, tudo é político, essas coisas têm a ver também com ter mais ou menos, né? Mas existe isso, e é necessário isso ser bem calibrado, né? A questão da justiça, né? E eu fui andando assim, quase fiquei com medo de ficar muito tocado, assim, fiquei assustado, vi assim, né, aquela coisa que o povo brasileiro muito quieto, né? Essa nova geração que veio assim das periferias estão muito vivos, né? Então, senti uma vibração, né, sabe? Achei as pessoas assim incríveis, as coisas que eu vi escritas, né? Então, e realmente, quando vinha partido, as capturas da política tradicional, eles falavam, não, falava assim, muito, sem bandeira, né? Sem partido e tal, várias coisas que eu via, né? Então eu gostei muito, né? Agora, o que é isso? Que é aí? Até conversei isso. O menino falou, não, mas já não está tudo aí, nós estamos só trabalhar, já está tudo posto. Eu falei, não, mas tem alguma coisa que se faz gesto ainda, né? Então foi essa conversa com o menino ali, foi que eu me dei uma... Mas eu, realmente, do que eu senti assim, andando mesmo, falando pelo meu próprio corpo, eu senti uma alegria. E gostei também do que você falou, esse mistério dessa questão desse corpo, talvez seja o corpo do poeta, né? Você viu isso muito na Marina Tsvetaeva. Aliás, aquela frase que eu falei, imensurável no mundo de medidas, imponderável no mundo de peso, eu roubei dela. Como viver no mundo... Como que eu sou coxo e cego no mundo onde todo mundo tem vista e pai. Coxo. Aí fala assim... imponderável no mundo de pesos, imensurável no mundo de medidas, né? Sabe? Imensurável no mundo de medidas, imponderável no mundo de pesos, onde se enfiou a inspiração numa garrafa térmica. Então, a maneira de tratar. Então, acho que essas pessoas, elas ficam sempre ali, né? Meio nessa posição, né? Isso é um desconforto para quem está lá, mas tem uma utilidade pública, né? Esse trabalho de delação, né? Das medidas, né? No caso do Nietzsche, você pode até analisar as medidas em termos de mais ou menos vida, mas ele sempre vai... O cara fala, não, eu sou advogado aqui dos direitos humanos, legal, daí ele está analisando, medindo as medidas em função do gesto desmedido, né? Essa é a grande força do Nietzsche, mas também, aí se você pensar, então, né? Também talvez a fraqueza. O que é isso, só isso? Né? Aí a minha obra futura, se eu não morrer, é decidir isso aí. Essa questão toda aí. Estou pensando numa topologia assim, de self negativo, self positivo, o que é essas coisas assim, né? Mas aí que o Nietzsche, no fundo, fica esse gesto, né? Mas eu penso hoje, não é pensar o que é estar no mundo, como é que se constitui esses selfies positivos, né? Mas então a força do Nietzsche, eu acho que isso aí é o lugar desse corpo indomável, né? Esse corpo indomável. Eu recomendo a biografia Marina Tsvetaeva, que saiu no Brasil. Todo lugar que eu vou tenho falado desse livro. Como é que se chama? Vivendo sob o fogo. Está tudo lá. Direto, claro, está tudo lá. Meu nome é João, né? O João conhece. E aí eu fico pensando uma coisa, né? Que esse gesto é um gesto transgressor também, né? Ou seja, para rasgar o saquinho aí do embrulho, né? Tem uma transgressão. E eu acredito, né, que assim, como terapeuta, uma das possibilidades do terapeuta é autorizar, né, esse gesto de transgressão. Queria que você falasse um pouquinho disso aí. Dominique? Não, que o Dominique faz. Não, eu acho que às vezes tem isso aí, né? A pessoa nasce assim com aquela coisa, mas como a gente fala, às vezes tem muita pomadinha, aí tá a medida assim, mas aí toma um esquinho, fala, mas é assim mesmo, né? Esse gesto de
transgressão acho que é mais raro, né? É quando a ferida é muito grande, aquela perturbação permanente, né? É uma coisa permanente. Então aí, hoje eu vejo os aliados do Nietzsche hoje são os psicanalistas, os verdadeiros, né? Porque você tem aí alguém que também quer que você exista, o Nietzsche escreveu sozinho, né? Não tinha desenvolvimento dessa outra rama da psicologia profunda, né? Digamos, ela pode estar aliada a tudo isso, né? A busca da verdade, apesar de certos problemas do Freud, seguidos rotinamente, coisas assim, né? Eu vejo que aquilo que o Nietzsche fez sozinho, né? Hoje você tem aliado, esse terapeuta, digamos assim. Quer dizer, eu vejo assim, né? Ele dizia muito dos psicólogos, né? Pelo menos foi traduzido como psicólogo. Ele se coloca como psicólogo, né? Em alguns momentos. O que é? O psicólogo seria, né, na visão nietzschiana, assim, como que ele entende essa... Eu acho que é isso, você identificar as forças, né? Que ele fala, como a mãe dele falou o bem já é o mal, já ficou aquela desconfiança, que ele fala que lia nas entranhas, né? Eu li para vocês isso. É interessante que esse método dele não é quase ensinado, né? Mas olha isso aqui, ó. Pertence uma sensibilidade perfeitamente inquietante do instinto de limpeza, de modo que percebo fisiologicamente, farei a proximidade, ou que digo, a parte mais íntima, as entranhas de cada alma. Tenho na sensibilidade antenas psicológicas nesse termo. Já no primeiro contato, tomo ciência de muito sujeito escondido no fundo de mais de uma natureza, talvez devido ao mau sangue. É como se a mãe viesse o bem e fala, mas tem algo aí não está cheirando bem, né? Então esse faro aí é o psicólogo, esse faro de perceber tanto as medidas e os corpos, né? Esse é um método dificilmente ensinável. Agora, esse psicólogo pode estar em função de uma adaptação. Não, aí realmente pode estar, em geral, pode estar em função só do ideal, né? Só o Lacan não teve negócio passado a ontologia da terceira pessoa para a primeira, né? E um pouco essa coisa desse que eu chamo de sair da autobiografia para a heterobiografia, né? Juliana, por favor. Eu não preciso. Bom, então, o meu terapeuta autorizou alguns gestos meus de transgressão, mas eram gestos idiotas. Então você sai do padre, eu saí do padre, fui para o pastor e fui para o terapeuta. E não achou amigo ainda. A mantinha, pega essa mantinha. É muita autoridade, né, de pessoas supostamente capacitadas de autorizar ou desautorizar. E aí você, digamos assim, é diagramado novamente por mais um ser que se pretende, que se autoriza a compreender a sua corporeidade, e na verdade, como não consegue captar muitas vezes o que está acontecendo lá mesmo, através do diálogo, pelos métodos, né, psicanalíticos aí de 150 anos, muitas vezes... 120. Muitas vezes autoriza muito mais idiotices, né? Para novamente capturar e a pessoa ficar permanentemente ali, quer dizer, criar uma clientela. Como é que fica essa questão, né, do profissional que trata com o outro ser humano e realmente ter essa sensibilidade, essa abertura de ver a espuma viva? Isso aí, quer dizer, em termos nietzschianos, como essa frase que eu li aí, né? Isso fala que ele é assim, né? Por causa desse que aconteceu nele, ele tem isso aí, né? Como algo que está disponível para ele, né? Mas realmente seria poder farejar bem, né? Aquilo que quer vir, né? Quer dizer, discriminar o que está lá, né? E o que é. E chamar o que é, digamos assim. Juliano, eu sou a Denise, como você chama? Luiz. Agora minha voz virou. Então, quando o Luiz falou aquilo, ele me tocou na seguinte questão. Eu fiquei pensando assim, será que não corre o risco também do terapeuta, do psicanalista,
ter uma relação acadêmica com o seu paciente, ou seja, onde ele tenta encaixar esse paciente dentro desse arcabouço teórico. Sempre existem essas possibilidades. Sempre existe. Não uma escuta da singularidade, mas existe também. E com certeza, inclusive esse é o propósito dessa série sobre a repetição, porque alguém que chega numa análise, em geral, chega com uma queixa e uma lamentação a respeito da repetição, como se fosse a repetição do mesmo, onde, em vez de se singularizar, ele desaparece. E que justamente toda a subversão psicanalítica porque o psicanalista não é um profeta nem um autorizador geral, né? Mas de subverter essa demanda de pacotinho, para poder aconchegar aquilo que empurra na forma da repetição, e de acolher isso não como uma repetição do pior, mas como a indicação do mais desmedido, ou seja, do mais singular de cada um. Né? E por isso que a gente, enquanto psicanalista, a gente precisa repetitivamente estudar essa questão existencial da repetição para afinar a escuta e a intervenção, justamente para não cair em tentação de apaziguar e colocar no pacotinho. Eu tenho eu acho que a gente dá tempo para outras perguntas. Tem uma pergunta que eu sempre quis fazer próximo este ano que eu ia encontrar. E que eu ouvi uma vez numa palestra, eu acho que cabe aqui, nesse momento da discussão, eu ouvi uma vez numa palestra uma citação que eu achei que era de Nietzsche e nunca mais achei, nunca mais, nem com a internet, nem com o Google, nem com... E aí eu penso que devia ser dessa pessoa, mas parece que cabe aqui. Essa pessoa falava da responsabilidade intempestiva. E uma expressão que eu gostei muito enquanto psicanalista, porque a responsabilidade no sentido da capacidade de responder, de responder por, de abrir a boca também, a responsabilidade, com toda a ambiguidade do termo, intempestiva. E aí eu queria te perguntar, porque tem a ver com isso, né? Total, eu fui hoje responsável. Eu achei que você era muito irresponsável intempestivamente. Eu quis que ele foi assim. Eu queria saber se eu já ouviu essa frase em Nietzsche, ou alguém aqui já ouviu essa expressão em Nietzsche? Não, acho que é totalmente correto. Mas ela cabe, não sei se e alguém não, ele avisado por escreveu Nietzsche. assim, mas tem as considerações intempestivas, né? E é isso, esse gesto intempestivo, né? Nessa fase da obra dele, né? Que eu falei muito mais na terceira parte, assim, nos últimos 5 livros e o Zaratustra. Mas o intempestivo já é essa né? Tira a cabecinha para fora da lama, assim, né? É esse gesto que você se amiga lá na China ou na Bulgária do século XIII e vem, sai né? Posso sair das vozes culturais daquele momento. Tudo autorizar o intempestivo realmente, né? Eu posso me amigar lá do Shansu. Né? O pensamento aí rompe o Nietzsche via a questão da historicidade como uma cadeia, né? A coisa hegeliana impede o salto intempestivo. Você é marionete da história, né? Aí você sai, quer dizer, eu falo lá com o chinês, lá no corpo dele. Você falou da historicidade no começo, como que cabe a historicidade? Então, no intempestivo ela fica, o poder dela diminui. Eu posso ir lá na África e começar a dançar e, né, sou africano. Entendeu? Esse é o gesto intempestivo. Assim, você não está, então, dentro dessa marionetização dos pensamentos historicizantes. Né? Invertendo um pouco a coisa agora.
Não é muito Cláudio. Invertendo um pouco a coisa, pegando pelo lado, sei lá, você imaginando, sei lá, nessa passeata de ontem, naquela tranquilidade, naquela, sei lá, enfim, essa experiência absolutamente única, né, de quem foi e viveu, como é que você imagina o Nietzsche lá no meio? É difícil, né? Claro. Eu não quero agora. Não, para ele acho que ia ser meio estranho. Juliano. Um pouco estranho, né? Não, acho que sim, porque muita gente, né? O Nietzsche gostava de, pra você ter uma ideia de mulher, ele gostava de terremoto. Quando tinha terremoto, todo mundo assustado, fora das casas, ele vibrando, escrevendo. Ele preferia quinta-feira, né? E as pessoas... Ele preferia quinta-feira. Ele preferiria estar na rua na quinta-feira. Terremoto... Não, é que eu acho que... Eu não sei, aí o que eu fiz aqui hoje, eu li umas 3 biografias e tal, coisa assim. Agora a grande biografia do Kurt Paulhannes, mas eu ainda não estudei direitinho, até quero ver aí se... Eu gosto de arriscar, né? Um gesto intempestivo. Senão eu vou ler todas as biografias e fazer um trabalho aí, publicar na Companhia da Vida uma biografia do Nietzsche. Né? Mas eu quero falar com o Nietzsche, pessoal, como eu falei, intempestivamente. Né? Mas então eu imagino que ele, na corporeidade dele, era difícil tudo. Ele estava muito, né, nesse vergão vermelho do começo, né? E o susto, isso não é essa marca da origem, como os analistas sabem, ela insiste, né? Ela vai se... Mas ela... Então o Nietzsche era um cara assim, se você abraçasse ele assim, ele assustava. Verdade. O Heidegger também, né, ficou meio para fora. Eu disse na biografia do Heidegger, eu li mais. Do Nietzsche eu li a Levi, tem uma brasileira que escreveu sobre a Gretchen em função das cartas dele, Maria Cristina Ferraz, do Rio de Janeiro. Então, um cara falou que o Heidegger, o professor, ele foi pegar ele assim, ele ficou extremamente assustado. Sim. Não, só Jassanã, eu lembrei quando você chama? O Cláudio fez a pergunta, que você estava, aí você começou a falar que me veio um aforismo do Nietzsche antes de você falar que ele gosta de terremoto e tudo, né? Porque quando você me perguntou como que o Nietzsche estaria nessas manifestações, me veio um aforismo do Nietzsche que eu gosto muito, não esqueço ele jamais, e aliás é o único só que eu repito sempre. Quando ele diz que é preciso ter um caos dentro de si para dar à luz a uma estrela cintilante. Então, eu acho, quer dizer, para mim, quando você fala do intempestivo, do Nietzsche, essa coisa do caos, é porque eu acho que a ruptura no Nietzsche, esse caos, quer dizer, não é uma coisa ligada à morte, é uma coisa que realmente, quer dizer, vai levar a uma criação. É o não dominado ainda, né? Ele fala a causa ainda dentro de vós, né? Nesse sentido que é como se o último homem fosse ficar totalmente sob uma medida. Né? Ele fala, não, ainda há caos, é preciso ainda lançar a... Não, e a gente fica esperando essas passeatas, que tem sei lá quantas mil pessoas agora, que seja pacífica do começo ao fim. Querendo também pôr na latinha ali tanta narrativa. Quando é tanta gente que é lógico que vai ter sempre uma ruptura e que não acho que é uma ruptura ali que não leve à criação, né? Mas vai ter, não tem como. Mas eu senti até falei isso com o menino de Guarulhos que me falou comigo, eu senti uma pulsação nietzschiana, assim, né? De que não vai direto para o enquadramento, né? Estava solta, estava mais solta. Eles falavam sem bandeira, gritavam assim, sem bandeira, sem partido, eu via assim. Não, mas então não é uma coisa que ia direto para a institucionalidade. Mas mesmo no final da Faria Lima, essa pulsação me pareceu que fazia sentido uma vez que os próprios manifestantes não sabiam qual caminho seria seguido. Tinha muita essa... Vários me perguntaram onde é que era acabar indo. E uma outra coisa também que chegou no momento, saindo do bairro, frente a um prédio maior na Faria Lima, porque eu já tinha uma vantagem de conseguir levantar um pouco, ter uma noção. Ver as pessoas. Ver
até onde não dava para ver que não existia esse lugar, na verdade. Mas aí eu acho que era Mas chegou um momento, tinha um edifício, quer dizer, tem na Faria Lima um edifício que é reluzente, espelhado, e nesse momento as pessoas paravam e com muito êxtase era quando tinha uma fotografia possível numa escala maior da dimensão do coletivo, assim. Então, para aqueles que ficavam sempre levantando, ter uma noção do conjunto, mas eu queria dizer que concordava no começo em relação a essa pulsação que estava até nessa dúvida em qual caminho tomar, uma vez chegado no final do Faria Lima, se era subir qual via, se era para Juscelino, ficava esse vai e volta, pergunta. Isso. E eu acho que eu discordo, não sei, não é que eu discordo, mas eu fiquei na dúvida. Quando você falou, bom, eu conheço bem pouco do Nietzsche, e eu conhecendo mais agora, mas eu acho que eu conheço um pouco da ideia de historicismo, e mais pela via do Beja, por oposição, claro. O Beja me lia muito Nietzsche. Também tem esse negócio de quebrar o contínuo da história, o salto de tigre e pegar o vivo de novo. Era a mesma coisa do intempestivo. O que eu entendi pelo historicismo é pela crítica do Beja em relação a isso. Então, eu acho que quando uma pessoa ali perguntou como você acha que o Nietzsche estaria nessa passeata, você disse assim... pergunta é muito difícil. Assustado, mas eu acho que estaria assustado se ele tivesse uma visão... Aí sim, agora ele estaria numa visão positiva, com a ideia da repetição, que aquilo já no movimento cíclico já teria acontecido. Eu digo mais alegre assim, porque parou a cidade, né? Então aqueles carros, todo mundo andando, com flores, né? Só isso já é alegria. Parou, né, a cidade no circuito normal dela. Né? Tomara a cidade. Eu abracei o menino, me deram flor, quer dizer... Quando é que isso acontece? Então, você entendeu? Estava assim muito... É uma ruptura, né? A metafísica é suspensa, né? O momento benjamin. Acho que vocês me apresentam para ele. É o seguinte, Ju, eu já te recebi... Minha amiga, quase lemos Nietzsche. Quase. Quer dizer, lemos alguns trechos, não conseguimos porque íamos divergindo. Mas eu já tive o prazer e o privilégio de te receber várias vezes na minha casa. Eu sei que você é um rapaz muito educado. E eu estou olhando aqui... Pois é, eu estou olhando o seu bonequinho, o seu papel, e estou me perguntando se ao final dessa sessão você vai tomar dessa sessão kardecista, como você disse, se você vai tomar desse saquinho e vai colocar dentro dele esse papel de prata, que na verdade é uma folha de estanho, ou se você vai jogá-lo para o decurso das coisas. Como é que é a pergunta? Se eu vou pegar isso aqui e guardar... Esse papel de prata, que na verdade é uma folha de estanho, ou se você vai jogá-lo para o decurso das coisas. Não, para mim isso aí, vou te falar, a pergunta não tinha me ocorrido o que eu vou fazer, mas é... Pois é, porque até que ponto nós conseguimos realmente nos desfazer das convenções, ou se nós vamos limpar o nosso terreno educadamente e levar embora? Não, minha ideia era passar o Nietzschezinho como ósseo, parece o Sarney aqui. E essa é a primeira... Pegar ele, né? Mas ele ia passar ele, mas fiquei com medo de alguém falar que ele ia levar o Nietzschezinho pra cá. A ideia era uma comunhão. Mas é a primeira vez que você não identifica a pessoa. Eu estou fazendo uma leitura oswaldiana, né? Isso aí de comê-lo, pegá-lo, quer dizer, a ideia era de desmonumentalizá-lo. Aí o resto, feito esse gesto cênico, tanto faz. Mas é a primeira vez que você não pegou pessoa. Nós já brincamos com ele muitas vezes. E aí entrou uma questão que é pessoana, não é? Como é que eu me livro da metafísica? Não é? Come chocolate. A pessoa também jogou para fora e gostou. Nietzsche é aquele cara que queria o mundo, né? Ele queria o mundo, queria ter corpo. Né? Tem uns que vão embora e gostam. Vira buraco e fica ali boiando. Tem outros
isso eu vou fazer sobre o Heidegger um dia, eu queria fazer, que é o mais difícil, porque ele se escondeu muito, né? O Nietzsche é o único filósofo, né, como diz, que se põe em cena, né? Ele ficou no limiar, né? Eu queria, se eu conseguir um dia, vai ser incrível. Não, porque ele esconde tudo, né? O Nietzsche é o único, sei lá, o único filósofo que foi assim para se mostrar, né? É estranho, né? Ele fica no limiar, né? Ele fica na janela, né? Olhando para as coisas, né? Come chocolate pequeno. Ah, o Pessoa, né? Um dia eu queria pegar o Fernando Pessoa. Deu câimbra. Nossa, não, juro, deu uma câimbra. Nossa, verdade. Acho que eu fiquei muito tenso para falar. Quer saber se tem outra pergunta? Eu tenho uma outra pergunta. Se tem agora disponibilidade? Acho que eu fico tenso mesmo. Tem uma pergunta que eu não quero fazer, mas a Beatriz quer fazer uma pergunta também. Então, enquanto também quero falar isso também, que às vezes alguém quer responder também a pergunta. Que às vezes alguma pessoa pode até falar melhor. Oi, Juliana, eu sabia. Na verdade, eu queria te fazer um pedido para você falar um pouquinho mais sobre a hospitalidade. Né? Passou tão rápido. A hospitalidade aqui nesse sentido que eu estava encaminhando, né? É muito aquela coisa que eu chamo vamos dizer assim, aí tem uma coisa muito Sloterdijk em termos de autores, né? Bachelard e Winnicott. Mas é basicamente esse negócio que você acha que aquilo que você encontrou, você criou, né? Aquela coisa que então a mãe traz o peito na hora certa, sintônica por gesto, então o bebê acredita que ele criou aquilo que ele encontra, né? Então, quando aquilo que você encontra é um pedacinho seu, né, isso é uma zona de hospitalidade, você se expande, diferente de cair no mundo, assim como falou, cuspido aí, né, como Heidegger, vomitado para o exterior puro, né? Outra coisa é você chegar a uma zona de hospitalidade, ser sustentado, aquilo que você encontra parece que é você mesmo, né? E aí, vamos dizer que um exemplo de hospitalidade nesse livro dos Sloterdijk, Esferas, seria uma esfera. Ele começa quando um menininho soltando uma bolinha de sabão, né? Então, com uma bolinha de sabão, tem o hálito dele mesmo, né? Então, ele olha para ela, assim, ele sustenta o caminho dela. Ela de algum modo expande o ser dele, né? Esse dois em um íntimo de um aliado devotado, né? Seria a zona de hospitalidade dentro dessa coisa bachelardiana. Então o truque disso aí, truque psicanalítico disso, não sei como a tradução lá querendo, mas winnicottianamente é esse encontro, né? Como eu falei, um livro que cai na sua mão, você fala, bom, mas era agora esse livro, né? Então, isso é a zona de hospitalidade. A não hospitalidade é como eu falo, você chega ao mundo e ninguém, não tem como é que fala em termos técnicos, né? nem holding, nem apresentação do mundo, né? Não tem o que eu chamo bilu-bilu na aletheia, né? Não é que vê uma aranha, né? Fica assustado, é uma aranha, né? Você dá um traço humano, a presença do outro dá uma feição humana para a coisa. Senão fica, essa é a posição da extimidade, né? Cezanne, o cara fica pintando aquela irrupção, né? Outra coisa é a zona na zona da intimidade você e a coisa estão um serve o outro, né? E aquilo que vem, né, ressoa e parece que eu mesmo criei. Isso que eu estava falando. Meu encontro com Nietzsche, eu fazia filosofia e tal, Kant, Locke, eu quase falei, meu Deus do céu, está virando igual no colégio, né? E aí, de repente, uma noite peguei os pensadores lá, a tradução vinda daqueles pensadores, e fui lendo, eram considerações intempestivas. Eu fiquei assim, achei, nossa, que beleza. Deu aquela. Isso é uma zona de hospitalidade, né? Quer dizer, aí já não é mais quando a gente falava antes do raio, né, essa coisa do estranhamento. O estranhamento não é, na verdade, muito bom, né? Então, eu brinco, se fosse bom, eu falei isso com o João, né? Você pode ir com o filho pegar o livro na estante, falar, o livro sim, daí o filho vem e você, pá! Você é idiota, não é esse? Pai, mas quem? Pai, eu? Estou achando que cara de pai, né? Mãe, eu?
Quer dizer, você joga o cara pro estranho, né? Então eu, por exemplo, eu era tanto assim, ideólogo do estranho, Heidegger, Blanchot, se eu gostasse mesmo do estranho, por que eu não vou morar em Arujá, lá na calçada, né? Vou para casa, cafezinho, edredom, né? Então, o ser humano busca o perto, o próximo, o íntimo, né? E aí que ele se ele encontra o exterior puro, ou ele enlouquece, ou ele vira Fernando Pessoa, né? Poeta, sei lá, místico, né? Um certo tipo de filósofo e tal. Mas isso que é a hospitalidade, eu penso em termos, assim, sloterdijkianos, que me colocou totalmente em questão encontrar o espaço íntimo. Eu pensava muito o estranho, né? Só que o próprio estranho virou íntimo para mim pela mediação de um outro. Quer dizer, o estranho falou, bom, isso aí então é o seu quarto de brinquedo. Então você pode ler esses autores não como equação. Né? Então, está entendendo? Então, você pensar nessa questão da intimização. Mas isso, ao longo, depois desse texto eu continuar, vou explicitar que são coisas que o Nietzsche não teve tempo de formular. Quer dizer, cada vidinha vê um pedaço. Né? Mas era a minha pergunta de partida. Para o encontro com essa emergência, com essa intimidade, tem que ter primeiro esse estranhamento. Sim, eu concordo. Senão não teria exatamente essa questão, né, esferologicamente, exatamente. Só há essa coisa aqui, né, que vem para cá, porque aqui tem esse escudo esferológico, né? Exatamente porque o ser humano é um ser onde opera o exterior. O exterior é... Então aí que faz essa zona imunológica, essa zona protetiva, falei do bilu-bilu, né, essa zona como se fosse um receptáculo, né? Ela é de cores, e ela é cultural. E a cultura é isso. Esse é o fundamento das culturas. Por isso que o ser humano precisa se sentir num lugar. Me lembrou um conceito do Levinas, não sei se você praticou um pouco o texto do Levinas. Sim. Quando ele fala, e que me interessa muito também na minha prática, que é a questão do dizer, né, que emerge a partir de um encontro com a alteridade. Né, o dizer como o dizer de né, que emerge a partir do encontro com a alteridade. Não, eu gosto muito de Levinas, né? Só que hoje em dia eu tenho que pensar essas topologias do íntimo e do íntimo. Né? E o Levinas é bem o esse, quer dizer, o estranho, o outro é intransponível, né? Algo que eu não... Você não pode pegar o Levinas para, digamos assim, para as mães fazerem com os filhos o estranhamento. Né? Então eu comecei a pensar em termos de íntimo e íntimo. O Levinas é uma poética da alteridade, tipo Heidegger, mais perto de Heidegger, Lacan, né? Agora, você pensar a hospitalidade no estranhamento, que eu acho que é por onde vai Derrida, via Levinas, né? É uma coisa assim mais religiosa, digamos. O comum dos mortais, a zona de hospitalidade é o espaço íntimo, é o brincar, é o meu livrinho, está entendendo mais ou menos? O Levinas, o Heidegger, o Lacan, para mim, estão trabalhando com a intimidade, com o estranhamento. A minha questão hoje é ver o limite disso, né, e pensar também em outro espaço. Seria esse Sloterdijk que está trazendo isso. Eu discuti isso uma vez com o Sérgio lá no museu que a gente foi falar, e tem uma pessoa, né? Essa coisa da... Essa é uma discussão boa para discutir. O que é o espaço íntimo e o extra? Eu tenho pensado sobre isso. Eu só queria lembrar uma frase do próprio Juliano, falando da hospitalidade, num texto sobre o Nietzsche, né, que ele fala assim, a doença me mostrou que eu não havia posto os pés no hospitaleiro. Né? A doença me mostrava, a dor me mostrava que eu não havia posto os pés no hospitaleiro. Né? Eu acho que é possível pensar a hospitalidade nessas várias chaves, né? Mas aqui eu estou me referindo a esse encontro com aquilo que parece seu, sabe assim?
Se eu falar para você, você vai para a França passar suas férias e seus parentes, não é uma coisa. Tá bom, vou ficar na Tailândia, perder meus documentos, sabe, coisa assim? Uma outra língua. Mas eu mesmo falava para mim, Juliano, se você gosta de treinamento, por que você não faz isso? Né? Tinha algo mentiroso. Aí que eu comecei a ficar, foi um choque para mim descobrir essas coisas. Queria saber se mais alguém quer entrar. Meu nome é Paulo. E eu queria, você está falando sobre hospitalidade, e nesse contexto daquele estranhamento inicial do Nietzsche, e dele não ter cabido, né? Ele não coube naquela roupa, e aí ele faz uma filosofia de potência, que não é a mesma coisa que a hospitalidade, né? Eu acho que é buscar a hospitalidade. A potência dele? Mais ou menos dizer que ele quer sair de um lugar, né, embolorado, então você precisa o ariete para furar essa parede, essa coisa, que eu chamei o cupim, né? Esse momento genealógico construtivo, essa tese de atravessar, migrar, para poder respirar num ar mais hospitaleiro. Não é mais uma filosofia de êxtase, de chorar na passeata, do que hospitalidade não é uma outra dimensão? Aquela hospitalidade é uma coisa talvez passiva. Não, eu entendo o que você está falando. Não sei. Eu estou vendo a hospitalidade ali onde você tem o êxtase, a alegria, né? E também para ele é hospitaleiro. Quer dizer, se a gente parar para pensar. Porque eu não sei, me dá a impressão que o Nietzsche é um filósofo, eu vejo o Nietzsche como um filósofo até o Jacques disse num livro interessante, Pedagogia do Si Mesmo, Amor de Si. Isso faz sentido para quem é roubado de si, que remonta a pergunta dele, esse livro aqui, que é a autobiografia do Nietzsche. Né? Então, quer dizer, você está em terra estranha e vai migrando para encontrar o hospitaleiro, para quer ver o homem mais ou menos que encontra até o hospitaleiro, a vida que vingou, que logrou. O homem que vingou faz bem a nossos sentidos, é talhado em madeira dura, delicada e cheirosa ao mesmo tempo. Só encontra sabor no que lhe é salutar. Sabe o que é salutar para ele? Seu agrado, seu prazer cessa, onde a medida do salutar é ultrapassada. Inventa meios de cura para injúrias, utiliza acasos ruins em seu proveito, o que não o mata o fortalece. De tudo que vê, ouve e vive, forma instintivamente sua soma. Ele é um princípio seletivo, ele é seletivo. Muito deixa de lado, está sempre em sua companhia, lide com homens, livros ou paisagens. Honra na medida que elege, concede e confia. Reage lentamente a toda sorte de estímulos, com aquela lentidão que uma larga previdência e um orgulho conquistado nele cultivaram. Então, essa é uma passagem assim, né? Quer dizer, ele vai percebendo aonde que a orquestra toca mais sintônica, né? Então ele vai, vamos para passar o fim de semana agora na Praia Grande? Fala, não, eu prefiro, vou ficar aqui com tal coisa. Você está entendendo? Então a ética, né? Nietzsche é isso, você vai fazendo a migração onde adensa o amor de si, o cuidado de si. Não é apenas um êxito. Aliás, Nietzsche era muito apolíneo, né? Nessa coisa da própria encarar assim, o horror e transformar na coisa apolínea, né? Então não é esse negócio assim muito piradão, né? É essa alegria em se pôr a caminho, assim. Mas não sei se eu te respondo. A gente vai pegar uma última pergunta da Beatriz Almeida. Só ia entrar nessa conversa, né, quando fala, porque eu te escutando, fiquei pensando assim, que não é exatamente, talvez não seja o edredom que seja o hospitaleiro, mas você comentou algo de uma surpresa. O edredom sempre estava lá, ele podia ser a morte, né, ou ser... ou representar esse lugar de hospitalidade, né? Mas a partir de um gesto que eu acho que permite retornar para o edredom como hospitaleiro. Não é o edredom em si, né? Não é o familiar. Né? Eu acho que tem talvez um encontro contingente. Poderia pensar assim. Contingente, total, é contingente. A vida assim, não tem uma medida prévia, né?
partir dessa pura aleatoriedade, dessa contingência dos encontros, que você pode aí se desdobrar bem ou ficar mais ou menos sequestrado. Como se disse aqui, esse cara morreu, ele explodiu, quer dizer, ele desdobrou as dobras e pegou fogo ou ficou parado, né? Vamos chamar assim, né? Então, aqueles encontros que te desdobram, vamos chamar assim, né? E são uma cidade que você visitou, às vezes um livro, né? Isso dá aquele estopim de uma vinda. Então, o si mesmo no Nietzsche, né? Esqueci de ter visto uma vez, dizer o si mesmo é narrar o outro. O canto de amor a si mesmo, né? É o canto de amor a esses outros onde pipocou essa faísca, sei lá, Dionísio, nome tal, né? Para mim, por exemplo, Nietzsche, se eu conseguisse, né, ele ficar limpo da captura universitária, profissional, não ficasse aqueles dias da minha leitura dele, né? Então ele está aí escrito o meu et homo, né? O meu testemunho de passagem, aonde eu estive. Então, você entendeu? Mas, né, quer dizer, é aquilo que vem como circunstancial, né? Onde ocorre aquilo que a Dominique falou, essa pequena epifania aí de um acontecimento, né, que desdobra. Vejo assim, acho que esse livro mostra isso muito claramente, assim, o et homo, beleza de livro, né? É uma escrita de si, né? Nesse sentido, de dizer assim, aonde eu estive, né? Aqui me roubou, aqui eu estive, aqui vai, aí você vai escrevendo isso. Falando de encontros que desdobram, a gente só pode, em nome do contraponto, eu quero te agradecer, falando do contraponto e encontros intempestivos, eu preciso anunciar que a última semana da peça O Homem com a Barra na Mão, da companhia Contraponto de Teatro, e eu quero realmente te agradecer, Juliano. Você queria falar mais alguma coisa? Não, eu quero agradecer também. Achei legal ler o texto, fiquei feliz de conseguir. E obrigado por ter deixado a gente te filmar, então, nessa conferência. Isso era? Isso era. Eu fiquei pensando, será que é ou não? Essa conferência do Juliano está no Facebook do Contraponto, e as outras duas também, do Facebook do Contraponto. Fiquei com medo, mas tudo bem, não falei nenhuma porrada. Então a gente quer te agradecer pela tua presença, pela intempestividade, a poesia, poético. Enfim, volte sempre. Quero voltar, viu? Porque senão esse livro não nasce. Vocês que... É o terceiro texto meu que vai virar um dia livro, né? Graças a vocês dois, é verdade. Não quer aprofundar. Você quer dizer... Não, é porque eles querem me ajudar, sabe? Eu leio lá, faço tudo, mas não tem ninguém que quer ir lá me ver, então eu fico triste. Para falar assim, que quem quiser ler Nietzsche, alguma coisa assim, que eu mexo com isso, tá? Seu telefone da distribuição. Não, eu ia falar isso, que quem quiser. Eu faço uns grupos de estudo, né, com os alunos. Coisa assim, são grupos também híbridos, teórico-clínicos, ler Nietzsche, ver que aquilo bateu, como é que plantou na pessoa. Então, e são coisas que, em termos de mercado, o meu formato não ficou bom. Então, eu não tenho muitos aliados lá para passar o dia e estudar. Então, era isso que ela quer que eu fale, né? Se alguém quiser. É um anúncio público que está sendo gravado, que está passando agora no Facebook. Que o Juliano tem disponibilidade e disposição para orientar o grupo de estudo. Ele gosta de ler Nietzsche. Sloterdijk, Heidegger, esse tipo de coisa.
Bom, obrigada a todos, obrigado Juliana. O próximo encontro, dia 6 de agosto, repetição poética, repetição musical com José Miguel Wisnik.